Olá a todos! Neste vídeo vamos ver como é que se encontra o vetor tangente a uma linha em Rn. Como sabemos do cálculo em R, a reta tangente do gráfico de uma função está intimamente ligada à derivada dessa função, uma vez que o declive da reta tangente é a derivada da função nesse ponto. Em Rn também existe uma ligação íntima entre vetor tangente e derivada da função. Comecemos com esta função, que é a função do vídeo passado, função gama, que vai de R para R2, definida por gama de t igual a cosseno de t, seno de t. Está aqui o gráfico da função. Mas agora vamos ver qual é que é o sentido deste círculo. Ou seja, se o círculo vai neste sentido ou se vai no outro sentido. Como é que vemos isso? Vamos primeiro pôr t igual a 0. Em t igual a 0, temos que gama de 0 é igual a cosseno de 0, que é 1, seno de 0, que é 0. Portanto, o ponto gama de 0 está aqui. Este é gama de 0. Agora vamos aumentar um bocado o t e vamos pôr t igual a π sobre 2. Quanto é que é gama de π sobre 2? Gama de π sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2, que é 0, seno de π sobre 2, que é 1. Portanto, quando t é igual a π sobre 2, estamos neste ponto aqui. Isto é gama de π sobre 2, que é o ponto da abscissa 0 e a ordenada 1. Portanto, vemos que este ponto deslocou-se por este sentido. Temos aqui o sentido da circunferência. Podemos continuar. Se pusermos t igual a π, vemos que gama de π igual a cosseno de π, que é menos 1, seno de π, que é 0. Portanto, o ponto gama de π é o ponto menos 1, 0, que é este ponto aqui. Gama de π. Finalmente, se pusermos t igual a 3π sobre 2, gama de 3π sobre 2 é igual a cosseno de 3π sobre 2, que é 0, e seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Ou seja, é este ponto aqui, 0, menos 1. Portanto, claramente, esta circunferência é percorrida neste sentido, segundo esta função aqui. Então, nós agora, com isto, conseguimos determinar a direção e o sentido dos vetores tangentes. Ou seja, conseguimos ver para que direção é que a função varia, não é? Por exemplo, em t igual a 0, vemos que o vetor tangente tem de ser, para já, um vetor tangente à circunferência, portanto, nesta direção vertical. E depois virado para cima, uma vez que a circunferência é percorrida neste sentido aqui. Da mesma maneira, se nós estivermos aqui no ponto gama de π sobre 2, o vetor tangente tem de ser horizontal. Isto não está bem horizontal, mas confiem que é horizontal. E também tem de ter este sentido para aqui, uma vez que a circunferência continua a andar para este lado. Se estivermos no ponto gama de π, o vetor tangente tem de ser virado para baixo, porque a circunferência neste ponto aqui está a ir neste sentido aqui, virada para baixo. E finalmente, neste último ponto, que é o ponto gama de 3π sobre 2, o vetor tangente vai nesta direção horizontal aqui, virado para a direita, uma vez que a circunferência aqui em baixo é percorrida da esquerda para a direita. O nosso problema é que nós não conseguimos determinar a norma destes vetores, não conseguimos saber qual é o tamanho deles. E isso aí vai-nos ser dada pela derivada. De facto, o vetor tangente, vt, num dado ponto, dá-nos a variação instantânea da linha nesse ponto. Ou seja, é a derivada da função. Ou seja, nós temos que o vetor tangente t, aqui em t, vai ser igual a gama linha de t, que é igual ao limite, quando h vai para 0, de gama de t mais h, menos gama de t, sobre h. Portanto, basicamente, eu pego, por exemplo, aqui num ponto, que isto é, por exemplo, é o gama de t mais h, e ponho aqui, tem aqui este ponto, que é o gama de t, faço a diferença entre eles, que dá este vetor aqui, e depois divido por h. Fazendo o limite quando h vai para 0, vou obter o vetor tangente à circunferência neste ponto. Vamos então calcular os vetores tangentes para esta função, gama de t. Como nós temos gama de t igual a cosseno de t, seno de t, facilmente derivamos e obtemos gama linha de t é igual à derivada de cada uma das funções componentes. Portanto, menos seno de t, porque a derivada do cosseno é menos seno, e cosseno de t, porque a derivada do seno é cosseno. Então agora
podemos calcular de facto os vetores tangentes nestes 4 pontos, por exemplo. Em t igual a 0, vou aproveitar aqui esta linha aqui, gama linha de 0 é igual a menos seno de 0, cosseno de 0. Portanto, menos seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Portanto, é vetor 0, 1. Reparem que o vetor 0, 1 é um vetor que tem esta forma aqui, exatamente como este vetor aqui que tínhamos encontrado intuitivamente. Mas agora sabemos qual é que é a norma do vetor, que é 1. Pronto, sabemos qual é que é o tamanho do vetor. Aqui, para o ponto π sobre 2, obtemos gama linha em π sobre 2 é igual a menos seno de π sobre 2, ou seja, menos 1, cosseno de π sobre 2, que é 0. Ou seja, isto é um vetor no sentido menos 1, 0, ou seja, neste sentido aqui, que é exatamente aquilo que nós tínhamos encontrado antes. E assim sucessivamente. Gama linha de π é igual a menos seno de π, cosseno de π, ou seja, é igual a 0 menos 1, que é um vetor vertical virado para baixo, que é o que nós tínhamos encontrado intuitivamente também na figura. Finalmente, para t igual a 3π sobre 2, temos que o gama linha de 3π sobre 2 é igual a menos seno de 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2, que é 1, 0. Ou seja, é um vetor neste sentido aqui, que é o que nós tínhamos obtido aqui intuitivamente. Agora, sabemos qual é que é o tamanho dos vetores tangentes e, de facto, adequa-se à nossa intuição que nós tínhamos, que é o vetor tangente indica a direção para onde é que vai a linha. Em geral, para uma função gama definida de R para Rn, o vetor tangente à linha, descrita por gama, no ponto gama de t, é dado por gama linha de t igual ao limite, quando h vai para 0, de gama de t mais h menos gama de t a dividir por h. Espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima.